Vamos lá, galera, a discussão está ficando bacana. Vou falar agora resumidamente sobre os modelos de periodização. Eu vou gravar depois um vídeo específico, modelo de periodização tradicional, e um vídeo específico sobre o modelo de periodização em blocos. É lógico, de forma resumida, mas para a gente já começar a entender o que tem por trás deles. Primeira coisa que a gente precisa entender é que o modelo de periodização tradicional, ele é considerado mais antigo, foi proposto aí mais ou menos na década de 60, e ele é acreditado a um pesquisador, a um professor chamado Matveev. Isso eu nunca li em lugar nenhum, é uma opinião minha, então se eu estiver errado me desculpem, mas a história tem muito essa mania de acreditar as coisas que acontecem a uma única pessoa, né, como se a gente fizesse as coisas de forma sozinha. E a gente também tem que se preocupar com esse lance de data, em 1960. Como se a pessoa Matveev lá estivesse dormindo, de repente, na década de 60, em 1960, ele foi lá e propôs o modelo. Possivelmente isso não foi assim. Então, se ele foi proposto na década de 60, significa que muitos ou alguns anos antes, isso já vinha sendo pensado, pesquisado, proposto, e a evolução dessa ideia chegou no que a gente considera como modelo de periodização tradicional. Ele é muito baseado numa coisa que é chamada de supercompensação, que a gente falou um pouquinho quando falou dos princípios do treinamento desportivo. E a ideia da supercompensação você vai gerar uma necessidade para o seu organismo, e isso vai causar momentaneamente uma situação de fadiga, uma situação de piora do desempenho, mas em função do processo de recuperação, do descanso, da alimentação, o organismo precisa restabelecer uma condição superior à que ele tinha anteriormente para que aquilo seja uma condição comum. Então ele vai gerar um processo de supercompensação. E essa supercompensação, que é considerada a base do modelo de periodização tradicional, ele pode ser pensado para a sessão de treinamento, para o microciclo, para o mesociclo e para o macrociclo. Então a ideia é que a gente vai, ao longo do macrociclo, levar o atleta a uma condição de subdesempenho para que depois a gente ofereça uma recuperação de forma adequada, com duração adequada, com estímulos adequados, para que o atleta venha a ter uma supercompensação, ou seja, ele tem um desempenho superior ao que ele apresentava anteriormente. E por isso que é importante a gente pensar que a periodização tem que ser montada em função da competição. Porque o que acontece? Se essa recuperação acontecer com muita frequência, o atleta não vai desenvolver aquilo que a gente consideraria como adequado. Por outro lado, se no momento mais importante da periodização, que é em função da competição, você não oferece a recuperação adequada, a competição também não vai acontecer da maneira que a gente gostaria. Também é importante entender que o modelo de periodização tradicional, ele tem a ideia, tem a premissa de que a gente vai ter um aumento do volume numa fase, que a gente vai falar o nome qual é depois. Então a gente tem um aumento gradual do volume. Pensando nos princípios do treinamento desportivo, se a gente tem um volume considerado elevado, a intensidade é relativamente baixa. Quando a gente chega num ápice de volume, a gente começa a diminuir o volume. Como a gente tem uma diminuição do volume, a gente começa a ter um aumento na característica da intensidade. Na verdade, o que tem por trás disso? São os tipos de capacidades motoras que você vai estar desenvolvendo nessa época de maior volume e os tipos de capacidade motora que você vai estar desenvolvendo nessa época de menor volume e proporcionalmente maior intensidade. Então são os tipos de estímulo que vão caracterizar, que são caracterizados por terem maior volume e menos intensidade, ou maior intensidade e menos volume, que vão ser utilizados em uma etapa ou outra. Ok? Pensando no modelo de periodização em blocos, ele foi proposto mais ou menos na década de 80 por um pesquisador também russo chamado Verkhoshansky, e a gente tem que pensar na mesma ideia que eu falei anteriormente. O Verkhoshansky não estava lá prescrevendo treino de forma aleatória, de repente, vou propor um modelo, não é isso. Então ele levou em consideração as características do modelo tradicional que eu falei anteriormente, para tentar solucionar algumas coisas que para a época eram consideradas inadequadas ou que poderiam ser melhoradas em função da própria evolução do esporte. O modelo de periodização em blocos ele tem uma característica de ser constituído por cargas de característica concentrada, diferente do modelo tradicional. Então as cargas são mais concentradas, você tem blocos onde você vai treinar menos necessidades de condicionamento físico, diferentemente do que acontece no modelo tradicional. Ele é baseado num conceito chamado de efeito posterior duradouro da carga,
que ele considera o seguinte: eu não vou treinar tudo ao mesmo tempo como eu faria no modelo tradicional. Qual é o argumento? Eu vou dar ênfase numa determinada fase da periodização do meu macrociclo a uma determinada capacidade motora, que eu considero como de base. Mesmo que eu deixe de treiná-la, eu vou treinar durante uma fase específica, uma fase com característica mais específica, um condicionamento de competição, e eu não vou perder o condicionamento anterior, porque o efeito posterior duradouro dessa carga ele é longo. Então eu não preciso necessariamente estar dando muita ênfase a isso que eu acho que é básico durante a fase específica, porque eu vou conseguir manter esse condicionamento geral por mais tempo em função das minhas características como atleta. Então já percebam que não é um modelo que em princípio serviria para qualquer nível de desempenho, tá bem? No próximo vídeo eu vou falar mais detalhadamente, vou gravar um vídeo só sobre o modelo tradicional e sobre o modelo de periodização em blocos, mas era só para a gente começar a saber onde a gente está pisando. Um abraço!